sacudidura. Vi alguns com forte fé e clamores agonizantes a lutar com Deus. Seu rosto estava pálido e apresentava sinais de profunda ansiedade que exprimia sua luta íntima. Firmeza e grande fervor estampavam-se-lhes no rosto. Grandes gotas de suor lhes caíam da fronte. De quando em quando se lhes iluminava o semblante com sinais da aprovação divina, e novamente o mesmo aspecto severo, grave e ansioso lhes voltava. Anjos maus se juntavam em redor, projetando trevas sobre eles para excluir Jesus de sua vista e para que seus olhos se volvessem para as trevas que os cercavam, e assim fossem levados a duvidar de Deus e murmurar contra ele. Sua única segurança consistia em conservar os olhos voltados para cima. Anjos de Deus tinham o encargo de velar sobre seu povo, e enquanto a atmosfera empestada de anjos maus pesava sobre os que estavam ansiosos, os anjos celestiais continuamente agitavam as asas sobre eles, a fim de dissipar as densas trevas. Enquanto os que assim oravam prosseguiam com seus ansiosos clamores, por vezes viam um raio de luz procedente de Jesus para lhes reanimar o coração e iluminar o rosto. Alguns, vi eu, não participavam dessa agonia e lutas. Pareciam indiferentes e descuidosos. Não se opunham às trevas que os rodeavam, e estas os envolviam semelhantes a uma nuvem densa. Os anjos de Deus deixavam estes e iam em auxílio dos que se afligiam e oravam. Vi anjos de Deus apressarem para assistir a todos os que lutavam com suas forças todas a fim de resistir aos anjos maus e procuravam auxílio, clamando a Deus com insistência. Os anjos de Deus, porém, abandonavam os que não faziam esforços para conseguir auxílio, e eu os perdia de vista. Perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrada que era determinada pelo testemunho direto contido no concílio da testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Isto produzirá efeito no coração daquele que o receber, e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, e isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Vi que o testemunho da testemunha verdadeira não teve a metade da atenção que deveria ter. O solene testemunho de que depende o destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano, se não desatendido de todo. Tal testemunho deve operar profundo arrependimento. Todos que o recebem de verdade obedecer-lhe-ão e serão purificados. Disse o anjo: escute. Logo, ouvi uma voz semelhante a muitos instrumentos musicais, soando todos em perfeitos acordes, suaves e harmônicos. Ultrapassava toda a música que eu já ouvira, parecendo estar repleta de misericórdia, compaixão e alegria enobrecedora e santa. Ela me penetrou todo o ser. Disse o anjo: olha. Minha atenção foi então dirigida ao grupo que eu vira e estava sendo fortemente sacudido. Foram-me mostrados os que eu antes vira a chorar e a orar com agonia de espírito. A multidão de anjos da guarda em seu redor fora duplicada e estavam revestidos de uma armadura da cabeça aos pés. Marchavam em perfeita ordem, semelhantes a um grupo de soldados. Seu rosto expressava o tremendo conflito que haviam travado, a luta angustiosa por que haviam passado. Contudo, seu rosto, antes assinalado pela severa angústia íntima, resplandecia agora com a luz e glória do céu. Haviam alcançado a vitória, e esta suscitava neles a mais profunda gratidão e santa e piedosa alegria. Diminuíra o número dos que faziam parte desse grupo. Ao serem sacudidos, alguns tinham sido arrojados fora do caminho. Os descuidosos e indiferentes, que não se uniam com os que prezavam suficientemente a vitória e a salvação, para por elas lutar e angustiar-se com perseverança, não as alcançaram e foram deixados atrás em trevas, e seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que aceitavam a verdade e a ela se filiavam. Anjos maus se lhe agrupavam ainda ao redor, mas sobre eles não tinham poder. Ouvi os que estavam revestidos da armadura falar sobre a verdade com grande poder.
e isto produzia efeito. Muitos tinham sido amarrados, algumas mulheres pelos maridos e crianças por seus pais. Os honestos que tinham sido impedidos de ouvir a verdade, agora avidamente a ela aderiam. Fora-se todo o receio de seus parentes, e somente a verdade lhes parecia sublime. Haviam estado com fome e sede da verdade. Esta lhes era mais querida e preciosa do que a vida. Perguntei o que havia operado esta grande mudança. Um anjo respondeu: foi a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Grande poder possuíam estes escolhidos. Disse o anjo: olha, minha atenção foi dirigida para os ímpios, ou incrédulos. Estavam todos em grande agitação. O zelo e poder de Deus havia-os despertado e enraivecido. Havia confusão de todos os lados. Vi que tomavam medidas contra a multidão que tinha a luz e o poder de Deus. As trevas intensificavam-se em redor deles. No entanto, permaneciam firmes, aprovados por Deus e nele confiantes. Vi-os perplexos. A seguir, ouvi-os clamar ardorosamente a Deus. Dia e noite não cessavam seu clamor. Seja feita, ó Deus, a tua vontade. Se for para glorificar o teu nome, promove um meio para livramento de teu povo. Livra-nos dos ímpios que nos rodeiam. Eles nos destinaram à morte, mas teu braço pode trazer salvação. Estas são todas as palavras que posso lembrar. Todos pareciam ter profunda intuição de sua indignidade e manifestavam completa submissão à vontade de Deus. E não obstante, como Jacó, cada um deles, sem exceção, pleiteava a luta ardorosamente por livramento. Logo depois que haviam começado seu ansioso clamor, os anjos, movidos de simpatia, quiseram ir em seu livramento. Mas um anjo alto e imponente não lhes consentiu. Disse ele: a vontade de Deus não se cumpriu ainda. Eles devem beber o cálice, devem ser batizados com o batismo. Logo ouvi a voz de Deus que abalou céus e terra. Houve forte terremoto. Os edifícios desmoronaram-se de todos os lados. Ouvi então uma triunfante aclamação de vitória, retumbante, melodiosa e límpida. Olhei para a multidão que pouco tempo antes estivera naquela angústia e escravidão. Seu cativeiro havia cessado. Uma gloriosa luz resplandecia sobre eles. Quão belo era então o seu parecer. Todos os sinais de cuidados e cansaço haviam desaparecidos, e viam-se de novo saúde e beleza em cada semblante. Seus inimigos, os ímpios em redor deles, caíram como mortos. Não podiam suportar a luz que brilhava sobre os que haviam tido livramento e eram santos. Essa luz e glória permaneceram sobre eles, até que Jesus foi visto nas nuvens do céu, e o grupo fiel e provado foi, no momento, no abrir e fechar de olhos, transformado de glória em glória. Aí, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos, feliz sábado, mais uma vez. Eu resolvi entrar um pouco antes, para colocar um trecho de 9 minutos a respeito da sacudidura do livro, escrito no livro Primeiros Escritos, beleza? Para que você entenda, eu vou deixar o ponto principal, e vocês vão entender o porquê, porque eu já na palestra de hoje, eu vou explicar o tema sacudidura de fato, para que vocês entendam. Vamos lá, está aqui no ponto. Vou deixar 10 segundos antes para não correr nenhum risco. No decorrer, no desenvolvimento da mensagem, eu vou voltar um trechinho de talvez 30 segundos do Primeiros Escritos. Mas muito bem. Qual o teor da mensagem de hoje? Ligada à sacudidura, ou diretamente falando da sacudidura. Porque eu ouvi coisas inefáveis, inacreditáveis, por pessoas que eu não esperava pregar sobre esse tema de uma forma tão fora de um contexto, talvez por ignorância,
ou talvez por muito ênfase, por muito desejo de que seja o que ele ou eles pregam, que eu precisava atender o pedido de uma pessoa. A sacudidura é vista da seguinte forma por alguns. Tem vários fatores que as pessoas buscam para entender a sacudidura. Uma delas é essa pessoa que eu ouvi dizer que a sacudidura já está acontecendo. Ótimo, perfeito. Não há dúvida disso. E qual é o teor da sacudidura? São pessoas fora da doutrina adventista. São pessoas que são marxistas, de esquerda. Elas deixarão a igreja. Pessoas que não acreditam na Trindade. São pessoas que deixarão a igreja. E assim por diante. São falhas pessoais, entendimentos que as pessoas não adquiriram ou não querem adquirir, e elas serão sacudidas. Ou já estão sendo sacudidas. Mentira. Heresia. Até porque não pode ser isso. Explico. A sacudidura é feita por Deus. E Deus explica e vai explicar, através da Bíblia e dos primeiros escritos, a motivação da sacudidura que já está acontecendo em nossa igreja. Se fosse teor teológico, é você calar a boca, não discutir com ninguém, fica quietinho na igreja, acredita em tudo que a igreja falou, você não será sacudido. Se essa for a motivação, então é mentira. Ah, Sherry, mas se você não acredita no Espírito Santo, você está errado. Gente, tem gente que não acredita no amor. Então, o conflito, a guerra, a briga espiritual dentro da igreja é muito além disso. Porque eu posso não acreditar na Trindade hoje e acreditar amanhã. Ou não? Posso. Eu não posso ser sacudido por mim. Ah, eu não acredito, então eu fui sacudido, eu vou sair. É tipo, você está na igreja, está insatisfeito com os líderes da igreja, aí você sai. Para essas pessoas, você foi sacudido. E nós vamos ler um texto da Bíblia aqui, onde nós vamos falar sobre a sacudidura. João, capítulo 5, verso 3 e 4, diz o seguinte: um homem inválido estava ali, havia 38 anos, quando viu estendido ao seu lado do tanque. Jesus viu ele estendido ao lado do tanque, sabendo por quanto tempo ele estava lá. Aí Jesus lhe disse: você quer ficar bom? Tudo bem. Vamos parar por aqui. Eu não vou ler textos de sacudidura, de que o trigo sai, o joio sai a palha. Vocês já estão cansados disso, de saber. E se não sabe, é isso aí. Sacudidura é Deus estar peneirando a igreja. A palha sai e o trigo fica. Mas fica onde? Qual é o intuito de Deus essa sacudidura? Porque Deus, ou o que Deus olhará para que essa sacudidura aconteça? Aqui há um exemplo muito forte do que nós podemos introduzir dentro do tema que vamos discutir hoje. Jesus perguntou: você quer ficar bom? Aí você diz assim, perguntar para um cara que está 38 anos jogado num canto, se ele quer ficar bom, parece que não combina muito, né? É a primeira ideia que vem à sua cabeça. Mas não é isso, e não é bem assim. Você tem que aprender uma coisa. Pessoas aleijadas, que recebem, que as pessoas ajudam, acodem, dão alimento, dão banho, elas se acostumam de tal forma a esse ambiente que muitas vezes elas não querem sair dele. Laodiceia, eu vou até procurar aqui em Apocalipse, para depois também nós lermos um pedaço desse tema, para você entender bem o que nós iremos falar sobre sacudidura. Laodiceia está aleijada
ao lado do tanque de Betesda. Como assim, Sherry? Ela está, por exemplo, Laodiceia é conforto. Ela está confortável. Jesus está perguntando para nós se nós queremos ser curados. E se você perceber, nós não estamos querendo ser curados. Se você perceber, a pergunta de Jesus para o aleijado no tanque de Betesda é a mesma que ele faz para a igreja de Laodiceia, para nós hoje, membros da igreja, aqueles que têm a fé em Jesus e que guardam os mandamentos de Deus. Qual é a grande mensagem de Laodiceia? Qual é o grande teor a não ser a cura? Que nós não queremos ou não estamos sendo curados. Por quê? Por não desejarmos. Jesus pergunta: você quer ser curado, Sherry Laodiceia? A minha resposta, ela está do meu coração para com ele. Jesus sabe que nem todo mundo quer ser curado. O que queres que eu te faça para o cego? Às vezes o cego vai falar assim: não quero ficar rico, eu quero ter sabedoria, mas quero continuar cego. Aqui eu pago minhas contas, como, recebo minhas esmolas e confortavelmente a pessoa quer seguir esse caminho. E não é diferente dentro da nossa igreja. O aleijado, para você entender, o morno, Laodiceia, você, eu. Jesus pergunta: você quer ser curado? Você vai pensar 10 vezes, porque você sabe o que o Espírito de Profecia diz, você sabe o que a Bíblia diz, mas você ficando no seu conforto, você se torna uma pessoa livre de julgamentos. Uma pessoa, ela não quer ser provada, por isso ela não quer ser curada. Por isso ela quer ser Laodiceia, porque a partir do momento que ela começa a ouvir a voz de Deus, a ouvir a voz do Espírito, a querer que Deus, na sacudidura, faça dela aquele trigo especial que alimenta, que frutifica, ela vai ter o quê? O que ela vai ter? Ela vai ter confronto. Ela vai perder a paz dela. Porque a partir do momento que ela se levanta da igreja, se levanta de Laodiceia, ela começa a ser provada pelo que ela prega, pelo que ela vive. Ela já é discutida. E Laodiceia não quer. Laodiceia quer permanecer na sua mornidão, dentro do seu banho quentinho. Por quê? Nada vai acontecer com ela. Ela vai ficar na igreja, como sempre ficou, desde que nasceu. Ela vai ouvir pregações e palestras, como sempre ouviu desde que nasceu. Não há movimento algum dentro dela e nem na igreja, como nunca aconteceu. E assim o dia a dia vai passando e Jesus fica perguntando: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Queres ser curado? Aí a gente finge que não está ouvindo. Nada como uma boa invalidez espiritual. Você não tem confronto. Você fica de boa, cara. Você é líder da igreja, ninguém vai falar mal de você, você é o gatão da igreja, o bonzinho. Você não busca, através da cura do Espírito, sair de Laodiceia, buscar ouro refinado, buscar o Espírito Santo, ser transformado por ela, encher o coração de amor, tocar fogo na sua igreja, para que a igreja busque essa cura que tanto Jesus busca dentro da sua igreja. Você vai arrumar problema. Quando você prega a transformação pela graça, pelo Espírito, para sair de Laodiceia, os olhos de muitas pessoas começarão a ter dúvidas de você e da sua pregação. Nós vamos falar hoje sobre isso também. Você começa a existir sem existência. Você não quer correr risco de viver, porque está tudo bom. Está tudo maneiro. Por que eu vou arrumar encrenca? Entra ano, sai ano e tudo continua igual.
Aí eu entro na mensagem. Eu fiz a introdução. Olha o que é a mensagem e o que é sacudidura. Pode trazer salvação. Estas são todas as palavras que posso lembrar. Todos pareciam ter profunda intuição de sua indignidade e manifestavam completa submissão. O alto clamor do terceiro anjo. Grande poder possuíam estes escolhidos. Disse o anjo: olha, minha atenção foi dirigida para os ímpios ou incrédulos. Estavam todos em grande agitação. O zelo e poder de Deus havia-os despertado e enraivecido. Conheça o Sul América Direto Campinas, o equilíbrio Tá certo tudo pulando entre valor aqui. e qualidade. Um Mas plano a vamos lá. partir de 2 vidas. Mas vamos lá. Eu vou lembrar você, está no início do vídeo. Tá no início desse vídeo o que eu coloquei Genuíno caráter cristão. para você Durante o entender dia, qual que é a para o mensagem. céu, Deixa eu ver se eu pesada, serão expurgados, pois o Senhor não aceita o serviço daqueles cujo interesse é dividido. Quer ver? Quando as aflições se intensificarem ao nosso redor, ver-se-á separação e também unidade em nossas fileiras. Alguns que agora estão dispostos a empunhar as armas da peleja, em ocasiões de verdadeiro perigo, tornarão manifestos que não edificaram sobre a sólida rocha. Eles cederão à tentação. Os que tiverem grande luz e preciosos privilégios, mas não os aproveitaram, sob um pretexto ou outro, hão de retirar-se de nós. Eu não vou procurar, senão nós vamos perder o tempo e o time da mensagem. Logo no início, você vai ver os momentos que eu soltei aqui nesse vídeo. Ellen White é direta e diz que o anjo disse que é a mensagem da testemunha direta que vai causar a sacudidura. Qual é a mensagem da testemunha direta? Laodiceia. Rico sois, abastado, e nada necessito. Ora, estamos com problema para reproduzir. Alguém me diz aí se eu estou aparecendo ou não? Porque aqui eu já não estou me vendo mais. Mas eu não vou entrar nessa não, que outra vez eu quase parei de pregar por causa disso. Eu vou seguir, mas me dê um feedback. Então, a mensagem direta de Laodiceia, a Laodiceia, é a mensagem da testemunha de Apocalipse. Ou seja, abastado sou, nada necessito. Você não sabe que você é pobre, cego, nu e abastado. E você precisa comprar de mim o ouro da minha palavra, o espírito do colírio. Você precisa depender a cada momento da sua vida do meu espírito, da minha graça, da minha presença. Por quê? Porque Deus sabia que nesse momento derradeiro, nesse momento crucial, o que ocorreria? A lei e o sábado iria sobressair a graça, a transformação e a luta do meu eu, em busca de Jesus Cristo. Este seria e é o problema mais sério e mais dificultoso da igreja, não só compreender, mas como, obrigado, queridas, mas como desejar. Ou seja, nós estamos trocando o desejo da testemunha direta. Ou seja, gente, esquece tudo o que vocês pensam e venham a mim. Você quer ser curado? Me busque. Vá para o seu quarto escuro. Me entregue o seu coração. Entenda a graça, acredite na transformação, acredite que eu morri na cruz do Calvário para te salvar porque eu te amo, eu te quero. É a mensagem que muitos dizem que é a mensagem fácil, que é a mensagem horrenda, mas que é a mensagem verdadeira e que agrada a Deus, é a lei de Deus, porque ela é o caráter de Deus. O que você tem que entender que não tem nada a ver com o caráter pessoal de Deus, porque se Deus se resumir numa tábua de 2 pedras, eu não sirvo esse Deus. Ele não resume isso. Por que que a Bíblia, o Ellen White, diz que os mandamentos, ou a tábua dos mandamentos, é o caráter de Deus? Porque o caráter dele observa. Ele não transgride.
Ele não tem como transgredir o que está escrito ali. Se ele colocasse mais 20 itens, mais 200 itens, o caráter dele continuaria ilibado, porque ele é perfeito e não há dolo nele, em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Por isso que há essa coligação. Mas a importância na nossa vida, na sacudidura, na grande preparação, não é lei, não é sábado. Por quê? Nós estamos querendo montar uma empresa adventista do sétimo dia. E o que uma empresa vende? Produto. E qual é o nosso produto que é vendido? Lei e sábado, mandamentos e sábado. Por quê? Porque os outros não guardam, porque eles não têm esse produto. Então vamos conquistar o mundo com esse produto. Está errado. Porque a Bíblia não ensina isso, o Espírito de profecia não ensina isso, a palavra de Deus não ensina isso. Nós não somos a igreja da lei, nós não somos a igreja do sábado, nós deveríamos ser a igreja do amor, a igreja que busca o Espírito, a igreja que compartilha, que cuida dos órfãos e das viúvas, que tem amor nas almas, que não tenha críticas. A gente vimos nas eleições as brigas, as discussões, as coisas mais horrendas de todos os tempos, o xingamento com gays, os xingamentos com agora o Papa, né, que aprovou lá o casamento gay, os caras saem atacando como se fosse o dono da lei e o dono da verdade e de sabedoria, e o julgamento e a justiça cabe ao nosso Deus. Aí a gente adquire esses produtos, é enfiado na sua cabeça isso, né? Não pela igreja, porque a mensagem da igreja é justificação pela fé, é a graça de Jesus, é a mensagem do terceiro anjo. Essa é a mensagem adventista do sétimo dia. Essa é a mensagem do Espírito de profecia. Então eu não estou falando contra a igreja, eu não estou falando contra a lei e os mandamentos. Ele tem um lugarzinho deles reservado em nossa vida, em nosso coração. Ele é um dos frutos que nós vamos produzir ao produzir o recebimento do Espírito Santo. Ora, eu encontro muitas vezes pessoas dizendo ou defendendo a lei com toda a voracidade. Como ela é o caráter, ela é necessária, senão você não é salvo, se você transgredir, você não é salvo. Primeiro, a gente aprende que ninguém guarda a lei. A gente aprende que ninguém guarda sábado. Desejamos, mas transgredimos. Concorda comigo? Não há, porque aquele que diz, eu respondi para um rapaz que veio com esse formato de pensamento, talvez por ignorância, talvez por acreditar piamente, porque foi ensinado assim. Eu disse a ele, meu irmão, ele disse assim, Jesus guarda os mandamentos. Se ele guardou, é que ele está nos ensinando que eu posso guardar também. Mas o único que guardou a lei foi Jesus. Você não guarda e nem eu. Não há a mínima possibilidade para isso. Até porque o pecado é transgressão da lei. Se você guarda a lei, você não peca. Quando você diz que guarda a lei, então você não peca, você é mentiroso e em você não está a verdade. Então, somos impossibilitados. Isso Deus sabe. Por isso que nós vamos chegando ao encontro da sacudidura. Deus sabe que a igreja não guarda nada. A igreja prega informações da verdade. Nós pregamos informações de saúde, educação, família, lei, formato da igreja. Tudo isso são informações, não tem nada a ver com salvação. E as pessoas trazem isso como um dilema em sua vida. Esses dias eu estava falando para algumas pessoas, tanto é que você vê Moisés. Moisés desceu do morro, no sopé da montanha, Deus deu a ele a tábua com os 10 mandamentos, que muitos hoje endeusam, idolatram, se tornam pagãos, e Moisés pegou a tábua dos 10 mandamentos e quebrou. E aí? Sherry. Não tem a Sherry. Ele quebrou. Segundo os defensores arredios, com toda a garra, com toda a força da lei, Moisés tinha que ser fulminado,
Porque se a lei é Deus, é o caráter de Deus, é tudo que você pensa, que sem ela nada pode, e eu digo que a lei é para condenar, e ele diz, não, a lei não é para condenar, a lei é para salvar. Como para salvar? Não, porque eu li que a lei nos aponta, nos leva para Cristo. É mentira, a lei não pode me levar para Cristo. Quem me leva a Cristo é o Espírito Santo. Vamos acordar. Isso não é desfazer da lei de Deus. Isso não é desfazer do Santo Sábado de Deus, até porque eu sou adventista. Até porque eu observo os mandamentos e o sábado do Senhor. Mas eu sei a colocação dele na minha vida. Qual é? Porque a minha colocação como adventista, me preparando para a sacudidura, para o derramamento do Espírito Santo, é nada mais do que a graça. Queres ser curado? Não. Por que a igreja não quer ser curada? Porque ela não quer ter problema. Ela não quer ter embates. As pessoas, muitas vezes, em alto grau de depressão ou de doença desse nível, elas entram numa morte, num suicídio pessoal. Elas acostumam. Elas não têm desejo algum, por mais que gritem da sua dor, não têm desejo de sair. E Laodiceia vive esse momento de crise espiritual. Ela tem um conforto da morte. Nós estamos inseridos nesse contexto. Por quê? Porque o inimigo vem trabalhando há anos para trazer Laodiceia nas suas mãos, no seu conforto. Quem é que quer ter problema hoje em dia? Me explica. Quem é que quer ter problema em pregar a graça? Em chamar o pecado pelo nome, como Ellen White diz que nós devemos chamar. E chamar o pecado pelo nome é trazer a graça ao povo de Deus. É trazer arrependimento no sentido de súplicas ao Senhor para que a gente venha ser transformado por Ele, para que a gente venha agradar aos céus, agradar ao Espírito, agradar a essa morbidez que nós vivemos. A gente acostuma a isso. Por isso que Jesus perguntou ao rapaz do tanque de Betesda: você quer ser curado? E a sacudidura virá através dessa mensagem. E a sacudidura já está acontecendo. Infelizmente, a igreja, ou a sua grande massa, está esperando um decreto dominical nos Estados Unidos para começar a buscar o que muitas vezes será tarde. Tudo é uma preparação. Tudo é um caminho de amor. Noé pregou 120 anos avisando, gente, vai acontecer, vai acontecer. Ninguém deu bola. Laodiceia estava estampada naquele povo. E quando aconteceu, não deu mais tempo. Não será diferente hoje. A sacudidura, ela é espiritual, não é doutrinária. Ellen White diz no texto que você vai, quando você voltar a esse vídeo, você vai ver que aquele amor, que aquela testemunha verdadeira, que aquele derramamento do Espírito vai irar a igreja. Vai irar um grande número de pessoas que serão sacudidos, porque eles odiarão aqueles que terão o brilho do Espírito nos rostos. Os frutos da sua atuação, porque confia na graça, porque suplica a dependência de Deus, porque tira todos os métodos pagãos da sua vida, aonde o inimigo coloca. Por quê? Ele coloca métodos pagãos de estudos bíblicos, de cultos, de oração. Ele monta um esquema na vida das pessoas que as pessoas nem prazer têm de fazer aquilo. Mas ela acha que ela está bem porque está praticando aquilo. Mas ela não está no choro espiritual, na dependência espiritual. Eu quero ser curado, Senhor. Eu não estou preocupado com
em ser um pagão na igreja, mas eu estou preocupado em fazer parte de ti, da tua obra. A gente entra em semana de oração, a gente ouve uma pregação como essa, terminou, desligou, volta tudo como era. Não há mudança essencial na vida, porque não buscam, porque querem continuar aleijados no tanque de Betesda. É muito simples. Isso é chamar o pecado pelo nome. Qual é o pecado? É o afastamento de Jesus. Mas você pratica a lei para que de alguma forma Deus te olhe de que você está respeitando a lei. Por que Moisés não respeitou a lei e sapecou a lei no chão? Onde está essa lógica? Na época, no acontecimento, Moisés estava com Deus. Moisés e Deus eram quase que confundidos no sentido da vontade de Deus. Quando Moisés errava, ele buscava ao Senhor e o Senhor o restaurava. E Moisés desceu, e Moisés discutia com Deus. E Moisés falava para Deus se arrepender. O Senhor não vai acabar com esse povo, porque o Senhor disse para Abraão, Isaque e Jacó que o Senhor abençoaria o povo de Israel. Então repensa, Senhor, no que o Senhor vai fazer. Não destrua esse povo. Aí Deus disse, agora eu encontrei um verdadeiro homem, um verdadeiro profeta, um verdadeiro líder. É isso que Deus procura. Deus não está preocupado se ele quebrou ou não, se ele arrebentou ou não. Deus estava preocupado na ligação e coligação entre os dois. Ainda Deus deu uma dura nele, falou, agora você que vai fazer a tábua. Porque eu fiz com o meu dedo, você foi lá e arrebentou. Davi entrou no lugar que quem entrasse para comer o pão da preposição morria. Ele chegou da guerra com fome com seus homens, ele entrou na tenda, pegou os pães, dividiu com os amigos e comeram. E Jesus fala em Mateus, e nada aconteceu a ele. O problema nosso com sacudidura não são as toneladas de informações que vão jogar na tua cabeça, porque ela é resumida em uma coisa só. De tudo que se tem ouvido, ame a Deus e guarde os seus mandamentos. Ame, adore, busque nele, seja amigo pessoal dele. Se desperte, fale para ele, Senhor, eu quero ser curado. Eu quero entender o teu caminho, o teu processo. Eu quero participar da sacudidura para ajudar o nosso povo. Eu quero alertar esse povo a desviar os olhos das oblações, do paganismo, das coisas que não têm vida. Como tábua de mandamento não tem vida, lei não tem vida. Quem tem vida e vida em abundância é Jesus. É só ele quem salva. E salvo por ele, eu produzo os frutos dele, que é o que ele busca. Agora eu encontrei o meu servo, a minha serva. E esse servo estará e fará parte do fronte da igreja que guarda os mandamentos, que observa o Santo Sábado, que não vai arrumar briga dentro da igreja. Não é arrumar separação, não é ficar criticando que um acredita assim, o outro acha que... Não é confronto pessoal com pessoas, mas é um alerta espiritual para as pessoas. De que a sacudidura, ela é movida pela falta de espiritualidade. E Ellen White ainda diz que ela viu muitos da igreja, mas muitos, caírem e saírem, e muitos receberem a verdadeira mensagem, que é a graça, que é a justificação pela fé. E ela se unirá ao povo de Deus com fervor de alma. Ela vem pela graça, ela é justificada, ela se constrange porque ela é pecadora, porque ela é transgressora, e ela se apaixona por esse Deus maravilhoso, por esse Deus que a quer como ela está, e ela vai entender que Deus tem mandamentos, que tem lei, que tem o Santo Sábado,
e que isso faz parte dos desejos dele. Então, como é que eu observo a lei? Como é que eu guardo o sábado? É estando nele, é amando ele, é sendo dele, é pedindo providências para ele na minha vida. Senhor, eis-me aqui, eu estou observando a tua lei, eu estou ao pôr do sol, 24 horas ao teu lado. Se eu guardo a contento, com certeza não. Mas como eu estou contigo, o Senhor aceita. Por que ele aceitou o que Moisés fez? Porque Moisés cumpria a lei, cumpria os mandamentos. Porque ele sabia o que tinha dentro do coração daquele homem. É isso que Deus quer da gente. A sacudidura começou. Pessoas estão sendo abaladas. Uns procurarão as leis, outros pregarão o sábado. Mas o verdadeiro povo de Deus pregará a graça de Jesus. Pregará a justiça que ele nos dá gratuitamente por imerecimento. É nesse momento que eu me curvo perante a bondade, o amor e a grandeza dele. E fazendo assim, eu amarei as pessoas, eu amarei o meu próximo. E fazendo isso, eu encobrirei multidões dos meus pecados, que é as transgressões que eu cometo e cometerei até a vinda de Jesus, que me transformará e me dará um novo nome, para que eu possa, no final de tudo, estar vivendo com todo o meu povo no céu eternamente. Amém? Que Deus te abençoe, que o Espírito te guarde, que essa mensagem possa calar fundo na sua alma e que você, por favor, a partir de hoje, que venha causar mudanças na sua vida. Não seja mais a mesma pessoa. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou desligar aqui, vou suplicar a Deus para que Ele me ajude, para que Ele me transforme, para que Ele derrame o Espírito, porque é nessa sacudidura que o Espírito da chuva temporã será derramado. Os rostos dessas pessoas serão iluminados. Você não sabe quando vai ser e nem eu. Não espere decreto dominical, porque quando o decreto sair, meu amigo, praticamente tudo já estará resolvido, tudo já estará balançado. Claro que teremos chances e oportunidade de conversões, mas o problema é a força, é o desejo que se perderá, da mesma forma que aconteceu na Arca de Noé. Porque muitos virão buscar a Deus, porque saiu o decreto, mas não o buscarão por amor, porque nunca tiveram interesse em Deus, na causa de Deus, nas pessoas, no amor de Deus. Tem interesse sim em não pagar o preço de que ele sabe que pagará quando o decreto dominical sair. Quando o decreto sair, muitos guardarão os sábados, muitos guardarão a lei, e o decreto irá sair, e eles negarão a eficácia. Eles fingirão que não é agora, e vão aceitar todos os ditames que serão impostos nos finais dos tempos. Sabe por quê? Porque não se prepararam hoje. Porque resolveram se preparar quando sair o decreto. Com certeza, poderá ser tarde demais. E o problema não é esse. Eu não estou nem aí com o decreto. Eu não estou nem aí com a volta de Jesus. O meu problema hoje é, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quiser, estamos juntos. Vamos seguir, me ajuda, me abraça, me perdoa, me renova. Faça-me crescer. Derrame o teu espírito a cada dia, uma gota, não tem problema, mas me dê. É o que eu mais quero, é o que eu mais necessito, é o que eu mais busco. Nada mais me importa. Sabe por quê? Porque as demais coisas me serão acrescentadas. Eu não tenho dúvida. Que Deus te abençoe, que essa mensagem possa de alguma forma ter tocado o teu coração, para que o Espírito possa trabalhar e que você saia do grupo de Laodiceia e venha fazer parte de um grupo que tem amor nas pessoas, amor na igreja, e que você venha pregar a justificação pela fé, a graça de Deus, a transformação do nosso povo, para que a gente possa abalar o planeta com amor, amor e amor pelas pessoas, tá bom? Então, Deus te abençoe. Legal, gente. Obrigado, Vivian. Obrigado, Neuza, Silvia, um monte de gente aí. Fique firme, tá bom? Fique firme nele, olhe para ele, porque toda vez que te fizerem olhar para a lei, os teus olhos desviam dele. E você sabe quem que é isso, não sabe? Então fique esperto. É nele, o tempo todo nele. E aí eu prego ele,
exaltação dele. Olhar para ele, pessoas se irritam. Você está exaltando a Cristo, a pessoa está irritada porque você não está exaltando a lei. Todas as vezes que você olhar para os seus pecados, você desvia os olhos dele. Todas as vezes que você olhar para a lei, você desvia os olhos dele. Mantenha-se nele, porque os seus pecados serão perdoados, por amor dele por você. E você será observador da lei do sábado, por amor que ele tem a você. E você não será condenado pela lei. E o teu sábado será perfeito, porque você está junto com o Santo dos Santos. Fica na paz. Até mais. Amém. Obrigado, irmãos. Compartilhe esse vídeo, em nome de Jesus.